primeiro no coração do Senhor. E nós vamos continuar falando de oração. E eu queria saber, quem está em casa, quem está aqui, que já teve resposta de oração mediante as palavras que estão sendo ministradas aqui. Quem já recebeu resposta de oração, já colocou aí? Amém? Glória a Deus. Nós estamos na terceira semana, é isso? Na terceira semana. E nós vamos falar do sobrenatural de Deus, da oração que arranca lá do fundo, que tira do mundo dos mortos, né? A oração que tem poder de mudar a vida, mudar história, de dar honra. Esse é o poder da oração. A oração, amados, ele é algo assim, sobrenatural. Para muitos é uma repetição, né? Mas não é não. A oração é intimidade com Deus. Para mim e para você, oração tem que ser intimidade com Deus. Tem diferença de reza e oração. A reza a gente repete, né? Hoje nós fomos num lugar e eu vi uma plaquinha que tinha uma reza que minha mãe me ensinou quando eu era criança, né? Que era o nosso costume, da religião que nós seguíamos, e tinha uma reza e eu vi aquilo lá, e eu lembrei, eu era pequena, eu era criança, e minha mãe me ensinou aquela reza que ela aprendeu no convento, que elas tinham que rezar todos os dias. Mas a oração é diferente de uma reza. Por quê? Porque a oração, ela tem que entrar no meu coração, como a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e se amar a Deus sobre todas as coisas, é conhecer quem é esse Pai, é dizer que o quanto nós amamos, né? Senhor, faz a tua vontade aqui na terra como no céu, é nos entregar para que a vontade dele seja feita mesmo nas nossas vidas. Temos falado tanto ultimamente que a vontade de Deus, nós falamos na oração do Pai Nosso, mas não é aquilo que realmente que está no nosso coração. Por quê? Porque nós oramos a Deus, muitas vezes pedindo, logicamente, agradecemos muito pouco, mas pedimos muito, e nem sempre o que nós pedimos é o melhor para a nossa vida, e Ele não vai fazer. Ele vai tratar, Ele vai mudar situações dentro da nossa oração. E às vezes, sabe aquele projeto que a gente tem? Vamos dizer que a nossa oração é nosso projeto, e você faz um desenho todinho, né? Quem trabalha com arte, faz toda a arte, e aí quando vai colocar para acontecer, mudou tudo. Né? Mudou tudo. É assim que eu vejo Deus trabalhando na minha oração e na tua. Um projeto que nós colocamos. Então, é diferente de uma reza. A oração é algo concreto, é algo vivo. É algo vivo que Deus trabalha e aperfeiçoa para cada um de nós. Então, quando nós falamos, seja feita a tua vontade, é a vontade dele que tem que prevalecer. E nós precisamos aprender, como seres humanos que somos, que é a vontade de Deus. E ela sempre é o melhor para as nossas vidas. Ah, mas isso é ser... como que chama aquela pessoa que aceita tudo? Eu não lembro agora o nome. Sabe quem aceita tudo? Conformista, é? Fala? Então, não é não. É saber que Deus tem a direção certa e que se for diferente da vontade dele, eu vou sofrer lá na frente algum tipo de consequência. Então, queridos, a nossa oração, ela não é perdida. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz que as orações estão colocadas em incensários, em taças de ouro cheias de incenso, misturadas com as nossas orações. A nossa oração chega até a narina de Deus como o melhor dos perfumes. O melhor dos perfumes. Oração é algo muito importante, né? Tinha uma irmãzinha que ela falava assim, eu imagino, lembra que tinha filme que tinha um telefone vermelho de disco? Lembra? Quem lembra, levanta a mão, por favor, para não me constranger. Lembra? Ah, pelo amor de Deus, você vê duas mãozinhas levantadas, o povo já com tudo mais de 40 nunca viu. Mas tem uns filmes aí que tem aquele telefone vermelho, né, que fala direto com o presidente e tal. Então tinha uma irmã que ela falava que a nossa oração é exatamente assim. É o telefone vermelho, é nós e Deus. Só é para Ele, é só com Ele. É a nossa ligação direta com o Senhor, queridos. Então, a oração é algo muito importante. A tua oração é viva. Diga, a minha oração é viva. Você que está em casa, diga, coloque aí. A minha oração é viva. Amém? Não é algo simplesmente que nós decoramos. Não, ela é viva. Ela é viva. Então, quando chega naquela parte, me perdoe para que eu possa perdoar aqueles que me têm ofendido, eu tenho que ser perdoada por Deus e tenho que realmente perdoar os que eu ofendi, ou aqueles que me ofenderam. Olha só, não é fácil orar, né? Como também não é fácil cantar. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, como é difícil cantar, a gente toma tanta bronca. Parece que é só abrir a boca e ir, né?
Outro dia o presbítero Luiz estava feliz, ele colocou uma música linda, até achei que ele fosse cantar no dia que pregou, mas ele estava ali regozijante, e ele colocou aquela música na internet como uma forma de testemunhar a grandeza de Deus, porque ele ficou dias ali naquela UTI com o seu pulmão comprometido por causa do Covid, e ele não conseguia cantar uma música inteira. E muitas vezes, né, Luiz, eu acredito que dava até dúvida se um dia voltar a poder cantar novamente. E está aí. Queridos, nossa oração é viva, motivo de alegria, motivo de gratidão a Deus. E não é fácil, nada é muito fácil. Até orar, eu vejo pessoas dizendo assim, fulano tem uma oração tão bonita, porque oração também é dom. Oração é dom. Você está entendendo que oração é poder? Tem poder na oração. Então, que nós possamos, nessa noite, entender o que Deus está falando nesses dias. O pastor fez um propósito, lançou aí um propósito, quem quisesse fazer, né, com a gente, 30 dias de oração, sem interromper, seja qual for, pode cair o mundo, caiu um meteoro, mas nós vamos estar orando, fazer esse propósito. Por quê? Porque criar hábitos, né? Quanto tempo para criar um hábito novo, pastor Marcos? Quantos? 21 dias para criar um hábito novo. É pouco tempo. Nós tivemos ainda, então, um mérito, né? Tivemos um pouco mais, são 30 dias em setembro, para a gente criar um novo hábito de poder ter intimidade com Deus e ter resposta de Deus. Porque hoje, né, lá em Apocalipse diz que minha oração está guardada para ser respondida no tempo oportuno. Então, eu sei que nenhuma das minhas orações estão perdidas. E você também saiba disso, nenhuma das tuas orações estão perdidas. Então, creia e valorize. Crie um tempo para estar orando, para estar buscando a presença de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem gosta de orar aqui? Quem tem hábito? Quem gosta não? Quem tem hábito de oração aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Muito pouco. Né? Mas eu creio em nome de Jesus. Você que está em casa aí também, né, se não tem o hábito, crie um hábito de orar, queridos. A oração não é só para o intercessor. Todos nós intercedemos indiretamente pela vida de alguém ou diretamente. Eu oro pelos meus filhos, pelo meu esposo, pela minha casa, oramos pela igreja. Né? Então nós precisamos criar hábitos de oração. Amém? Glória a Deus. 2 Crônicas 7, 14, diz assim. Eu vou falar de uma pessoa hoje, viu? De uma pessoa. Algumas, né? 7,14, que diz assim. Cadê? É 7, né? Olha, eu aqui já estou no 14. Glória a Deus. Tem a outra tradução na Almeida Revista e Corrigida? Eu vou ler aqui na nova. Eu vou ler nessa versão, na nova. Na linguagem de hoje, né? Essa. Se não tiver, não tem problema, Davi. O pastor que está lá, né? Eu vou ler aqui, está escrito assim, para adiantar, ó. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Nessa versão diz assim, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Deixa aí para mim, tá bom? Pode deixar aqui essa palavra. Eu gosto muito, queridos. Eu quero dizer para vocês que a primeira vez que eu preguei na minha vida, que o Senhor me deu a oportunidade para subir no altar dele, trazer uma palavra, ministrar uma palavra, foi 2 Crônicas 7, capítulo 7. E eu me apaixonei por este versículo 14. Ele é tão objetivo. Ele é tão direto, né? E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e é nessa versão que eu li.
e orar e buscar a minha face, porque são palavras que a gente entende, né? Aqui na nova versão, na linguagem de hoje, não está errado. São versões que vão facilitando o entendimento, né? Essa aqui é mais assim, vamos dizer assim, são mais sofisticados, né? E aqui a gente vai uma coisa assim mais clara. E é exatamente isso. A palavra de Deus está dizendo que se nós orarmos, buscarmos a face dele, nos arrepender, né? Ele vai mudar a situação. E eu lembrei, queridos, de algumas pessoas da Bíblia. Eu lembrei primeiro de Ezequias, do rei Ezequias, que recebeu uma sentença de morte. O rei Ezequias. Olha o poder da oração. A palavra de Deus diz que se o meu povo se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, Ele vai sarar a terra. Ele vai fazer com que prospere o país, na linguagem de hoje. Ele vai fazer com que a gente ande para frente. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Que há poder de vida na oração. Há poder de transformação na oração. Há poder de realização de sonhos na oração. Aleluia. De posicionamento. Aleluia. Então a palavra de Deus está dizendo aqui claramente que Deus tem mudança, Deus tem prosperidade, Deus tem resolução de situações, quando nós nos posicionarmos, quando nós nos arrependermos e quando nós orarmos a Ele. Nós vimos que havia ali na vida de Ezequias uma sentença de morte. Ele recebe ali uma palavra, onde o profeta Isaías chega nele e diz assim, você vai ver isso no capítulo 38 de Isaías, você lê, depois você lê também em 1 Crônicas, se eu não me engano. Depois, Isaías 38 eu tenho certeza, agora eu não lembro se é 1 ou 2 Crônicas, e depois você dá uma olhadinha lá. Isaías fala para ele, olha, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Arruma a tua casa, porque você vai morrer. O rei Ezequias, ele vinha de uma vitória. Ele vinha de uma situação onde ele tinha passado uma dificuldade, uma perseguição, mas ele foi vitorioso. Ele tinha acabado de viver o milagre. Ele viu Deus honrar a vida dele de uma maneira sobrenatural, aonde o anjo do Senhor matou 185 mil homens que se levantaram contra a fé. Ele ouviu do rei, para de mentir para esse povo que o teu Deus vai te salvar. Eu sou poderoso e eu acabo com tudo que eu quero. E Ezequias orou a Deus e disse, Senhor, eu não aceito essa afronta. E o anjo do Senhor desceu ali, veio ali e deu a vitória para o servo dele. Ezequias orou e Deus deu a vitória. Quando ele está numa situação mais confortável, ele vem e recebe uma notícia de que ele vai morrer. Ezequias estava doente. E alguns historiadores dizem que ele poderia estar ter tido um câncer. E ali a palavra de Deus diz que ele ia morrer. Mais uma vez, lá no capítulo 38 de Isaías, você vai ler que Ezequias, ele quando recebe aquela notícia, ele não vai ter o seu último dia de vida. Ele não vai colocar o melhor piso ou reformar a sua casa, né? Ou dar um desperto, vou derrubar a casa e fazer de novo. Ele disse, arruma a tua casa. Mas quando o Senhor está dizendo, arruma a tua casa, se consagra. Quando Ele quer dizer, arruma a sua casa, é que Deus seja realmente o sentinela que cuida da casa. Quando Deus fala, arruma a sua casa, Ele está dizendo, deixa Deus ser o primeiro dentro deste lar. Tira tudo que está errado, se conserta. É isso que Deus está dizendo. Mas Ezequias também, a Bíblia diz, que era um homem que tinha comprometimento com Deus. Ele tinha respeito pelo Deus que tinha chamado. Ele cumpria. No seu primeiro mês de reinado, ele arrumou os muros ali, ele quebrou ali proibiu a idolatria, começou a bater firme contra a idolatria, que o povo estava corrompido. Ele começou, e a palavra de Deus diz que Ezequias agradou a Deus. Ele seguiu a Deus conforme Davi havia seguido. Ele agradou a Deus, ele era obediente, ele respeitava. Então eu acredito que Ezequias tinha condições de falar para Deus qualquer coisa. Muda essa história, muda a minha sorte, Senhor.
E Ezequias não foi fazer a sua balada final, ele não foi fazer a sua reclamação, ele não se desviou, já que eu vou morrer mesmo, eu não acredito mais em Deus, já que o negócio está feio, eu vou abandonar a minha fé, agora que eu vou trabalhar mais para deixar mais dinheiro para meus filhos. Não, a palavra de Deus diz que Ezequias virou seu rosto para a parede e chorou. E ali ele ora a Deus e fala: me dá mais uma chance. Ele chorou e orou ao Senhor e pediu a misericórdia de Deus. E se meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, eu mudo história. Eu vou sarar a terra. Eu venho e saro a terra, faço prosperar o reino. E a palavra de Deus está dizendo nesta noite, se houver arrependimento, humilhação e oração, Deus vai mudar a história de pessoas que estão ouvindo essa palavra. Queridos, mas você fala, mas de novo essa palavra, de novo arrependimento. A palavra de Deus ela é insistente, a Bíblia tem mais de 2000 anos. A palavra de Deus ela é repetida há mais de 2000 anos, as mesmas coisas. Nós temos várias traduções, mas o conteúdo é o mesmo. Ela quer dizer a mesma coisa. Se você colocar lá no hebraico é a mesma coisa, se você colocar no latim é a mesma coisa, se você colocar no inglês é a mesma coisa. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus costumes, dos seus pecados, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. É isso que o Senhor está dizendo nesta noite. Há poder na tua oração, aleluia, glória a Deus. E Ezequias ora a Deus, e ele fala para o Senhor que ele quer mais uma chance, e o profeta Isaías vem pelo Senhor e diz, olha, o profeta veio, viu gente? Deus usa profetas, Deus usa profetas. Se o profeta se levantou para te dizer algo, não julgue o profeta, queridos. Você pode até não gostar do que ele vai te dizer, mas não julgue o profeta, porque existem profetas e eles são enviados de Deus sim. Isaías vem e fala, olha, diz o Senhor, você vai ser curado. E o Senhor te dá mais 15 anos de vida. Ele ouviu a tua oração. Isaías vem e fala, olha, rei, Deus ouviu a tua oração. Olha que coisa linda. Deus ouviu a tua oração. Ezequias estava lá com uma sentença de morte. Estava lá declaradamente. E o Senhor ainda fala, para que você não pense que é o homem que está falando. O Senhor diz mais, ele vai atrasar lá o relógio, adiantar o relógio. Lê tudo isso lá na tua Bíblia, em Isaías 38, você vai ver tudinho que Deus fala para ele. E é algo tremendo, sabe por quê? Porque a tua oração vai ter resposta de Deus, com sinais claros que muitos vão ver. Assim como aconteceu na vida de Ezequias, a tua oração vai ser respondida com um sinal bem claro, para que não haja dúvida de que é Deus na tua vida. Continue orando, continue perseverando na presença de Deus. Não é em vão que você tem dobrado o teu joelho, ou que você tem andado falando com o Senhor, ou que você tem deitado, mas falado com o Senhor. A palavra de Deus diz que Ezequias não levantou e nem ajoelhou. Disse que ele estava deitado, porque ele virou para a parede para chorar e orar. A tua oração sincera, seja de ponta cabeça, Deus ouve. E Ele está dizendo, vou responder a oração aqui do meu povo. E vai ser algo visível, porque vai ser com sinais. Com sinais, vai ser sinais claros. Imagina você adiantar ou atrasar um degrau, ou o tempo, ou parar o sol. Imagina o que Deus faz. Eu não consigo nem imaginar o que Deus faz, porque Ele é sobrenatural. Então é algo muito grande que Deus vai mostrar. A tua oração vai ser respondida e vai ser vista, porque haverá sinais. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Outra pessoa que estava fora dos caminhos do Senhor ali, se desviou, ficou nervoso. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes a gente fica meio indignado com algumas coisas. A gente fica indignado com falta de comprometimento. A gente fica indignado com injustiças. A gente fica indignado com, sabe? Gente, faça-me o favor, né? Tem coisas assim que eu não vou falar, não, senão vai virar pessoal e eu vou precisar começar a ajoelhar e orar e me humilhar aqui e não vai ficar bom. Mas tem coisas que nos irritam, não irrita? Né? Tem coisas que nos tiram da casinha. E aí o que acontece? A gente comete algumas coisas que só prejudicam nós mesmos. Sabe por quê? Porque quando Moisés deu um chilique, ele perdeu o direito de entrar na terra prometida.
Ele ficou nervoso lá de uma tal maneira que falou o que não devia e ele viu, mas não pisou. Eu quero entrar na terra prometida, em nome de Jesus. Então eu vou parar por aqui mesmo, porque os sentimentos, né? Pessoas sanguíneas é coisa terrível. Mas nós temos que dominar o nosso ego. Nós temos que dominar o nosso eu. Amém? E Jonas, ele recebe uma incumbência de falar de Deus para um povo que odiava o povo de Deus, um povo sanguinário, que matava o povo de Deus, um povo ruim, um povo terrível, que perseguia. E Deus está falando, continua orando por aqueles que te perseguem, que te maltratam, que te importuna. Deus está falando nessa noite, continua orando por aquilo que você não está entendendo. Continua, persevera na tua oração, porque Deus vai ouvir do céu e vai vir dar resposta. Aleluia. E Jonas vai para o sentido contrário. E a palavra de Deus diz que ele entra naquele barco e começa uma tempestade. E as pessoas que estão dentro do barco ficam indignadas. E querem saber quem é o culpado de tudo aquilo. Porque quando a gente não quer entender o que Deus fala, queridos, não é só a gente que paga preço. Quando a gente ora e tem resposta de Deus e finge que não está entendendo, não é só a gente que paga, é todo mundo que está ao nosso redor. E as pessoas que estavam ali com Jonas começaram a pagar o preço, tiveram prejuízo material, mas também podiam ter tido prejuízo físico. E Jonas é lançado daquele barco, e a palavra de Deus diz que ele é lançado na barriga de um peixe. E lá das entranhas, nas profundezas, no inferno, ele clama a Deus por misericórdia. E Deus tira aquele homem porque enxergou sinceridade. A palavra de Deus diz que ele, quando há sinceridade, ele ouve do céu e sara. Ele ouve e responde. E Deus enxergou sinceridade em Jonas. Olha, Senhor, realmente eu sou fraco. Eu realmente fiquei irado, eu realmente fiquei indignado, eu fui desobediente. Mas tem misericórdia da minha vida, Senhor. Faz a tua vontade na minha vida. E a palavra de Deus diz que aquele peixe jogou, lançou ele fora, vomitou Jonas. E ele teve uma nova oportunidade de fazer a vontade de Deus. Talvez hoje, queridos, diante de uma situação, o Senhor está nos dizendo: estou te dando uma nova oportunidade. Estou te tirando de dentro da barriga do peixe, estou tirando das entranhas de Satanás, te tirando das mãos do inimigo e te colocando no lugar de segurança. E Jonas saiu daquela situação. Isso é história, queridos. A Bíblia diz que ele foi engolido pelo peixe. Eu acredito na Bíblia, eu acredito que ele foi engolido pelo peixe. A minha Bíblia diz isso. Ai, mas são simbologias. Aqui não está escrito, a simbologia diz. Não, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, a inspiração do Senhor me diz que ele foi engolido e ele foi vomitado por um peixe. Ele orou lá das profundezas e o Senhor honrou. Você acha que Deus não está ouvindo a tua oração? Você acha que Deus não está escutando? É que não é no meu tempo nem no teu. A minha Bíblia não diz que é na hora que eu oro. Em alguns casos é imediato. Foi Jabes que eu preguei a semana retrasada? Ele orou e Deus realizou tudo o que ele pediu. Mas teve pessoas que oraram e passaram 70 anos num cativeiro. A palavra de Deus diz que para a minha vida e para a tua vida, há tempo certo e oportuno para acontecer o milagre. Continua orando, porque Deus vai ouvir do céu, vai sarar a nossa terra e perdoar os nossos pecados. Deus está respondendo oração nesta noite. Deus está respondendo oração nessa noite, amados. O profeta Elias estava ali numa situação de humilhação, porque ele estava sozinho para defender o Deus vivo. No meio de 350 profetas? Profetas de Baal, de deuses mortos, de idólatras. E ele foi ali humilhado, escarneceram dele, deram muita risadinha da cara dele. E às vezes as pessoas falam assim: vai para a igreja de novo? Vai andar tudo isso? Nesse calor? Trabalhou o dia todo? E vai para a igreja? Mas a sua vida não muda. Aonde está o teu Deus? O teu Deus está onde você está. O teu Deus está onde você tem colocado Ele. O teu Deus está na tua fé. O teu Deus está na tua oração. O teu Deus está nos teus projetos. O teu Deus está no teu chamado. O teu Deus está na tua alegria de estar na presença dEle. Ali o Senhor está.
E não é porque nós não vemos que algo está indo lindo e maravilhoso, não é porque você olhou a plantinha que era para ter aberto, desabrochado, e ela continua um botãozinho, que Deus não está ali. Deus está no botãozinho e Ele está quando a planta desabrochar. Mas vai acontecer no tempo dEle. Continue orando. Deus continua sendo Deus nas nossas vidas. Deus continua sendo Deus nas nossas vidas. E aqueles homens, a Bíblia diz que foi lançada ali uma sentença e Elias aceitou. Continua orando. Aonde está o teu Deus, Elias? Você sozinho aí e esse monte de profeta, você vai perder. O meu Deus continua sendo Deus. Se Deus falou que é para você fazer, faça. Ainda que todo mundo ache que é loucura, continue fazendo a vontade de Deus. E as pessoas que zombaram de você vai saber que o teu Deus é vivo e vai se render a Ele também em nome de Jesus. Aleluia. E Elias, ele fica ali olhando e ele fala para Deus, para que Deus tenha misericórdia da vida dele. E aqueles profetas ficam ali, vira cambalhota, se queimam, passam fogo, né? É um espetáculo de circo. Eu imagino que é ali um espetáculo de circo. Passa o fogo nos braços, vira cambalhota, aquelas coisas maravilhosas, e toca fogo na pólvora, e acende vela, e faz e acontece. E Elias está ali. Quando chega o momento de Elias, ele repara o altar do sacrifício. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Nós não podemos orar de qualquer maneira. Eu não estou dizendo da maneira sentado em pé, deitado, ajoelhado. Eu estou dizendo de qualquer maneira, como se fosse mais apertei o botão da oração. Oração é intimidade. Oração é fé. Oração, queridos, é algo que vai acontecer na nossa vida. É algo que vai acontecer. E Elias, ele conserta o altar. Muitas vezes não está acontecendo na minha vida. Muitas vezes eu tenho a impressão que os céus não foi ouvida a minha oração dos céus. Ainda acho que não aconteceu nada, porque eu estou orando de qualquer maneira. Nós precisamos ter reverência ao nosso Deus. Precisamos reverenciar esse Deus. E Elias, ele sabendo do Deus que ele servia, ele estava ali por último, estava em total desvantagem aos olhos humanos, como você pode ter entrado aqui hoje, se sentindo o menorzinho da terra. O mais injustiçado, aquele que menos pode, aquele que menos consegue, era Elias. Mas ele foi lá e reparou o altar, orou a Deus e caiu fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Olha que coisa maravilhosa. Você já imaginou você orando e caindo fogo do céu e consumindo ali o teu holocausto? É assim que Deus tem feito. Às vezes você tem orado e sente um calor diferente. É o fogo de Deus sendo derramado. É a unção do Senhor sendo derramado sobre a tua vida. Muitas vezes você tem orado e dá uma vontade de chorar. E você fala, mas não é um choro de tristeza. Claro que não. É a alegria do Espírito Santo de Deus que está colhendo a tua oração. Que está enxergando sinceridade. Muitas vezes você tem orado com dor. Sentindo até gosto de sangue. Porque o problema está grave. Que você não consegue ver saída. Mas você sente uma paz que você não consegue entender, vontade de estar na presença de Deus de novo. E aí, ao invés de você orar por você, você começa a orar pelos outros. Você já esqueceu de você. E Deus está dizendo, isso é reparo. Isso é reparo. Você está reparando o altar. E eu estou contemplando a tua oração. Eu estou contemplando. Então persevera na tua oração. Porque esse sentimento não é emocional. É espiritual. A unção de Deus é derramada sobre a tua vida. É Deus colhendo a tua oração. Guardando para responder. Para te dar uma palavra verdadeira. Guardando para que você possa saber que Ele é Deus no tempo certo. Sabe por quê, queridos? Ele não demora. Ele não demora. Ele traz no tempo certo. Para que todos aqueles que duvidaram possam ver que o teu Deus responde oração e é Deus verdadeiro. E eu recebo para a minha vida. Quantas coisas nós temos colocado no altar de Deus e quantos anos temos clamado por tantas coisas. Tem coisas que eu coloquei na presença de Deus lá atrás. Mas nós não podemos esquecer, nós temos que continuar orando. Continue orando, persevere. E sabe, queridos, essas pessoas, eles tinham depósitos com o Senhor.
Eles tinham depósito com Deus. Eles podiam falar. Sabe, voltando a Ezequias, Ezequias falou: Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu fiz a tua obra. Senhor, eu não dou um passo sem pedir a tua permissão. Senhor, eu não faço nada sem antes consultar o teu servo, o profeta. Senhor, eu não faço nada se o Senhor não... Porque naquele tempo usava-se o profeta para falar faz ou não faz. Mas agora, olha eu e você. Senhor, eu acredito no teu mistério. Eu acredito nos teus milagres. Senhor, eu faço a tua obra. Senhor, eu vou na tua casa com alegria. Senhor, eu faço o que o Senhor me manda com alegria. Eu tenho honrado o teu nome quando eu não dou escândalo lá fora. Eu tenho honrado o teu nome quando eu sou bom testemunho dentro da minha casa, no meu trabalho, aonde eu coloco os meus pés. Senhor, olha, eu tenho misericórdia dos pobres, das viúvas, dos necessitados. Olha, Deus, eu tenho misericórdia daquele que está lançado lá, drogado lá fora. Senhor, eu não falo para aquele que está com o casamento destruído, se separa, mas eu falo, vamos orar para Deus restituir o teu casamento. Olha, Senhor, eu não falo, vai lá e toca fogo, coloca gasolina no incêndio quando um lar está sendo com guerra travada. Eu vou lá e falo que haja paz nesse lar, sabe, eu sou pacificador. Senhor, eu não sou orgulhoso quando o Senhor me dá algo, mas eu contemplo e digo, foi o Senhor quem me deu. Isso é depósito na presença de Deus, é reconhecê-lo, é obedecê-lo, é honrá-lo. E Ezequias, ele tinha depósito com o Senhor, queridos. Você tem depósito com Deus? Como está a sua poupança aí com o Senhor? Né? São coisas que a gente precisa rever e às vezes a gente não entende porque a nossa oração ainda não foi respondida. Mas Ezequias, ele tinha propriedade. Jonas tinha conhecimento de quem era Deus. Quando Jonas fala para Deus, me dá uma chance, Deus tinha algo em Jonas que já o agradou lá atrás, porque ele não ia mandar qualquer um para Nínive não falar do nome dele. Ele tinha planos na vida de Jonas, porque ele conhecia Jonas. Ele também tinha depósitos. Ele sabia quem era Elias. Quem era Elias? Elias era o profeta. O homem nem provou a morte. Olha isso. Fala a verdade. Olha, nem provou a morte. Coisa linda, queridos, quando a gente se posiciona, a gente se humilha e busca Deus, se arrepende dos nossos pecados. O Senhor está dizendo isso nesta noite. Não é que Ele esqueceu o que você tem orado. Não é que Ele jogou fora e rejeitou a tua oração. É que tem tempo para todas as coisas. É que de repente precisa ser reparado o altar. É que de repente você precisa chorar na tua oração, olhar lá para a parede, sabe assim, se lançar na presença de Deus. Às vezes é preciso olhar as pessoas ao nosso redor e deixar com que elas entendam que a gente está sendo humilhado. E dentro daquela situação a gente fala, Deus, eu já vejo o Senhor me honrando nisso. Eu estou nessa humilhação, mas eu estou vendo, imagina Elias, vendo aquele monte de profeta, tudo lá fazendo aquela festa, músicas altas, todo mundo dando gargalhada, né? Um fazia, era a sua vez, e o outro falava, e aí Elias, você não conseguiu nada, seu Deus não é nada, a gente é um monte, você é só um. Às vezes você é sozinho na tua situação, e você pensa que está sozinho, mas o mesmo anjo que desceu naquele arraial e matou todos os assírios ali, que queriam matar o povo de Deus, que queria tomar a cidade de Deus, roubar a água do povo de Deus, é o mesmo anjo que Deus tem mandado para colocar sobre a minha vida e a tua vida, é o mesmo anjo que tem visitado a minha casa, a minha família, a tua casa, a tua família, é o mesmo anjo que o Senhor tem colocado para guardar as nossas vidas e dizer que nós somos dele e que a nossa oração está guardada. Não pare de orar, porque o Senhor tem sido com cada um de nós, o céu já está com as suas janelas abertas sim, e as bênçãos já estão liberadas, assim como ele disse para Daniel, olha Daniel, a tua oração foi ouvida no primeiro dia que você orou. O Senhor diz para mim e para você nessa noite, quando houver, ou quando houve humilhação, arrependimento e busca, eu vou abrir as janelas do céu, eu vou ouvir dos céus a sua oração.
oração, estou liberando perdão e vou realizar a prosperidade, a cura, a restauração, a libertação, a paz, seja o que você estiver colocando no altar de Deus. Ele diz nessa noite: continua perseverando na tua oração, porque Ele tem ouvido e Ele está agradando, Ele está se agradando da tua oração, da tua insistência. Não desista daquilo que Deus colocou no teu coração como propósito. Queridos, as pessoas acham que é loucura os nossos sonhos, Renato. Ele acha que é loucura, as pessoas olham, como eu disse há pouco, onde está o teu Deus? O meu Deus está aqui, olha, e eu sei que Ele faz. As pessoas, queridos, as pessoas riem da minha cara muitas vezes. Pensa que eu não sou boba, eu vejo. Como é que ela pode falar isso? Eu falo mesmo, eu falo naquilo que eu acredito, porque eu vejo um Deus que tudo pode. É lógico que eu sofro, é lógico que eu choro, é lógico que muitas vezes eu me desespero, mas daqui a pouco, sabe assim, opa, Deus é Deus e Ele é vivo e Ele vai fazer. E quando a gente ora, quando a gente se arrepende, quando a gente busca, Ele diz: se eu bater e você abrir, eu entro. Então entra, Senhor. Entra, aleluia. Entra. E as pessoas riem da nossa cara, olha lá. Pois pode rir à vontade, porque quem ri por último ri melhor, e eu quero rir por último na presença de Deus toda vez. Não é assim? Pode rir. As coisas de Deus não é para se explicar. Nossa, mas parece que é louco. Onde vai esse crente desempregado e bem vestido? Meu Deus do céu, o povo passou 40 anos no deserto e eles andavam e oravam, eu tenho certeza. E Moisés ali orando, perseverando, buscando, chorando, sofrendo. E o povo tinha roupa, o povo tinha calçado, o povo tinha água, o povo tinha comida. E é diferente em que hoje? Deus tem provido toda a nossa necessidade, porque o povo de Deus tem clamado, tem orado e há poder na oração. Aleluia. Não é loucura, queridos, é coisa óbvia. Agora só é óbvio para quem busca. Ah, mas é especial? Não. É pouquinho assim, porque ele diz que se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, eu tenho ordem para transportar um monte de um lado para o outro. Aleluia. Tem uma cena horrorosa da minha vida, mas ela está presente de novo hoje aqui. Eu lembro que quando aconteceu aquele acidente com o pastor Carlos, ele estava lá no hospital e nós viemos para a igreja, era uma segunda-feira quando nós chegamos aqui, de carro. Maico Santiago tinha deixado todos os trabalhos dele, estava aqui com o Alisson e com a nossa igreja. Pessoas que eu não sabia, amigos de outras igrejas, estavam aqui numa segunda-feira, clamando pela vida do pastor Carlos, que estava em coma, lá em Itu. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. O povo estava clamando aqui. O povo estava clamando numa segunda-feira. Eu fui na minha casa, deixei as bolsas e falei para quem tinha me levado, eu não lembro se foi o Edson que tinha me levado, ou minha irmã. Eu sei que eu disse: pode descer que eu vou para a igreja. Mas vai fazer o que na igreja? Eu vou orar. O povo está lá orando, eu vou ficar aqui chorando. Eu vou chorar lá com o meu povo, vou lá chorar lá na presença de Deus. Eu vou chorar lá com a cara no chão da casa de Deus. E era uma segunda-feira. Na quinta-feira, véspera de ano novo, os crentes invadiram a minha casa. Era banquete. Eu lembro que meus vizinhos estavam fazendo festa do outro lado da rua e eles me chamaram no portão e disseram assim: a gente soube que seu marido sofreu um acidente, está internado, e a gente sente muito. Vizinhos, lá da frente. Nós estamos aqui festejando o ano novo, mas nós vamos ficar até meia-noite, depois nós vamos embora. E a gente não queria que a senhora se sentisse ofendida. Amados, você que não sabe, que não estava na minha casa. Quem estava na minha casa naquela noite? Liliane, Renato. As pessoas que estavam na minha casa. A igreja, pessoas que deixaram de viajar. O Anderson, Adriano, com passagem comprada para Minas. Você ia viajar, também deixou de viajar. Queridos, tinha uma festa de ano novo na minha casa e meu marido em coma no hospital. E o Renato levou teclado. O Anderson e o Adriano levaram guitarra, violão. E os vizinhos estavam me pedindo desculpa.
a Benê, a Lúcia, o pessoal orando lá dentro, e era oração e era louvor, e era oração e era louvor, e o homem deitadão lá. O médico tinha me falado naquela tarde do dia 31 de dezembro, que se ele acordasse um dia, ele estaria em estado vegetativo. E havia uma alegria dentro da minha casa. E os vizinhos incomodados com a minha dor. Olha quanto amor. Você entende que Deus usa quem Ele quer? Os meus vizinhos incomodados. E eu falei, olha, você está escutando o que eles estão cantando lá dentro? Fique em paz, faça a sua festa, porque Deus está no controle de tudo, até da morte. E o meu coração despedaçado, mas eu acreditava naquele louvor que era uma oração a Deus. Eu acreditava naquele amor, aleluia. Eu acreditava naquela situação. E amados, quando a gente está na presença de Deus, o louvor é a oração. Quando a gente está na presença de Deus, lê o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é uma oração. A irmã Benê e a Lúcia com um prato de comida, come, porque quando eu estou nervosa eu não consigo comer de maneira nenhuma. É a única coisa que me fazia parar de comer, é o nervosismo, era o nervosismo. E eu lembro que a Benê falava, você vai abrir a boca, porque minha mãe estava doente naquela época, acamada. E eu lembro que a Benê, que era insistente, a Benê falava, abre a boca, senão eu não saio da sua frente. Eu ia fazer o quê? Abrir a boca. E a Lúcia com um copinho de suco, bebe agora que você precisa se hidratar. Era assim. E os vizinhos preocupados, e eles cantando lá dentro. E enquanto eles cantavam, oravam, enquanto meus vizinhos em amor, sem nem saber, estavam ali com consideração a minha vida. Enquanto a igreja de Deus na terra orava pela vida do servo dele naquele leito de morte, naquela sentença, porque alguém pode ter sentenciado a tua vida, mas há alguém orando para que Deus mude a tua história. E a palavra de Deus diz que quando o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Deus sarou a minha terra naquela madrugada, do dia 1º de janeiro, é isso? Foi, né? Dezembro, janeiro. 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro de 2010. Ele acorda sozinho e se desentuba. Enquanto a igreja orava, enquanto as pessoas clamavam, enquanto nós louvávamos, porque o louvor é oração, Deus estava trazendo um fôlego de vida. Não pare de orar, não pare de crer, não deixe que a morte, que a palavra de morte pare a tua oração, porque Deus, Ele faz algo sobrenatural, há poder, Ele ouve do céu e Ele responde às nossas orações. O Senhor diz nessa noite, queridos, não pare de orar. Falta pouquinho, hoje é dia 16, nós temos mais 14 dias, para terminar esse mês. Se você ainda não conseguiu, faça um propósito de oração com teu Deus. Ele diz que Ele vai ouvir do céu a tua oração e vai sarar a tua terra, vai fazer prosperar a tua terra, vai fazer multiplicar a tua terra. Ele vai te honrar. Quando Deus fala de sarar a terra, de multiplicar, de abençoar, Ele diz isso na totalidade. Nós não estamos falando de dinheiro simplesmente. Se a tua necessidade é material, Ele é provedor e Ele tem poder de suprir a tua necessidade. Ele diz aqui, olha, eu ouvirei dos céus. E aí como é que Ele ouve dos céus? Ele abre a sua janela. E quando Ele abre a sua janela, Ele derrama as suas bênçãos sobre a minha vida e a tua vida. Eu ouvirei do céu a tua oração. Eu ouvirei do céu o teu clamor. E eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua sorte. Não pare, sabe? Pode ter acontecido alguma coisa nesses dias na tua vida que tenha te dado até um desânimo e você ter falado assim, poxa vida, não quero mais. Nem vou mais orar por isso. Lembra de tudo que você já colocou para Deus. Olha, Ezequias, você vai morrer. Ele ora com sinceridade e Deus acrescenta mais 15 anos de vida. Eu imagino o espanto daquelas pessoas quando Ezequias se levanta daquela cama num câncer terminal. Eu imagino. Mas Deus faz isso. A mulher estava levando o seu único filho, chorando num cortejo. E Jesus passou e viu aquela situação, se compadeceu daquela mulher e disse, menino, levanta.
o que é o que você está pedindo e o que eu estou pedindo para Deus. A gente não está pedindo para Ele ressuscitar ninguém. A gente está pedindo para Ele, muitas vezes, resolver alguma coisa, que é muito mais simples do que ressuscitar alguém que já morreu. Mas eu quero dizer que Ele ressuscita quem está morto também, viu? Porque eu conheço pessoas que foram sem... acabei de falar. Está ali, ó. Pastor Carlos, se sair desse coma, sequelas profundas, não tem mais jeito. E Deus disse: a última palavra é a minha. Continue orando, a última palavra é do Senhor. Não importa o que a circunstância está te mostrando, não importa o que a situação faz você ver, importa que Deus continua sendo Deus. E Ele faz. Há um povo orando. Por isso, queridos, que a gente não pode ficar sozinho também não. Tem gente que acha ruim. Olha, Liliane, não coloca meu nome na oração, porque eu não quero que a igreja saiba que eu estou passando por um problema. Viu, Ângela? Não conta, tá? Eu vou falar para você, mas você não coloca no grupo de intercessão não, viu? Queridos, acredite. Membros da igreja, a gente tem que pedir para colocar no grupo de intercessão. A gente tem que pedir autorização, que seria a coisa mais comum. Eu sei que a Ângela está passando mal, né? Não está passando mal. Você está ouvindo, a Ângela não está passando mal. É só um exemplo. Então eu vejo que a Ângela está passando mal. E, pelo amor de Deus, eu posso pedir para a Lili orar? Não tem coerência. É igual convidar para ir para velório, gente. Não existe convite para velório. Se eu vou, eu não vou. Como é que alguém que morreu, alguém da família, vai ficar convidando o outro para ir? Não é convite, é obrigação ou consideração. Se alguém está doente, vai orar. Eu quero mais, se souber que eu estou passando por qualquer coisa, se Deus revelar, põe meu nome, pode pôr na oração. Não põe na Gazeta da Baronesa, mas se é o povo de oração, põe para orar. Põe para orar. É maravilhoso quando a gente ouve, olha, eu estava lá longe. A Carol mandou um dia um áudio para mim, acho que mandou para a Rê também, de uma pessoa orando pela comunidade evangélica Remir, que eu não... Da onde? Lá da Índia. Olha onde está chegando o nome da nossa igreja para oração, onde Deus está cuidando da gente, na Índia. Vai saber que Deus vai mandar o Renato fazer missão na Índia. Já tem gente lá cuidando e orando pela comunidade evangélica Remir. Você está entendendo? E aí tem pessoas que não aceitam, sabe? Não conta. Meu Deus, eu preciso contar. Como tem pessoas que Deus vai declarar agora a bênção, já declarou nessa palavra, porque ele a tua oração tem resposta. E não vai testemunhar para os irmãos não saber. Vai que, né? Com olho gordo, né, Gabriel? Com olho gordo. Vai secar minha bênção, aquilo que Deus te deu é teu, não tem olho gordo, não tem olho magro, não tem olho fitness, não tem olho obeso, não tem nada que possa impedir o agir de Deus na minha e na tua vida, nada que impeça a minha e a tua oração. João teve uma revelação e ele via lá as taças de ouro e não tinha ninguém no céu e na terra para abrir. Não tinha ninguém digno para abrir. O próprio Cristo abriu, o próprio Cordeiro abriu aquelas taças. E ali havia incenso misturado com as orações dos santos. Ei, você é o santo de Deus que Ele está falando. A tua oração está lá. A tua oração está lá. E não vai voltar vazia. Tem resposta de oração. Então pare de esconder o que Deus está fazendo. E pare de esconder também aquilo que está te machucando. Quebra esse orgulho. Cadê? Tiraram a palavra dali, Jesus. Glória a Deus. Mas não fugiu da minha Bíblia. Voltou? Ai, glória a Deus, aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Olha que coisa linda, né? Se humilhar e orar. Se humilhar e orar, buscar a minha face. É isso que está faltando para crente, se humilhar, quer ser exaltado o tempo todo, quer estar na condição de super-homem, super-mulher, se humilhar. Ezequias era rei e se humilhou, ele se humilhou e Deus se agradou daquilo. Eu fui humilde na presença de Deus. Senhor, eu sou rei, eu venci o exército assírio pela tua misericórdia, mas eu não tenho poder contra essa doença. Então, Senhor, me dá mais uma chance. Se humilhou, e a gente não quer se humilhar para Deus.
Deus não ouve oração de arrogantes. Deus não ouve oração de arrogantes. Para terminar, para ficar bem gravado aí. Deus não ouve oração de arrogantes. Então, queridos, tem que ter cura. Para que haja perdão. E para que Ele ouça as nossas orações dos céus. Não é culpa de Deus o que ainda não aconteceu na minha vida. Ele não tem culpa de nada. Ele é Deus. Ele sabe detalhe por detalhe da minha vida, antes de eu ter sido formada no ventre da minha mãe, como é da tua vida também, de cada um dessa terra. Se posicione em oração, e você vai viver o sobrenatural de Deus. E se o diabo se levantou para dizer que a tua oração não passa do teto, a pastora Regiane falou aqui há outros dias, não foi você, Rê? Que isso não pode acontecer. O teto não é nada diante do poder sobrenatural do nosso Deus. Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Não tem paredes que impeça o poder sobrenatural do meu Deus e do teu Deus. Não tem parede, não tem teto, não tem construção nessa terra, nem em lugar nenhum que impeça os olhos do Senhor de saber da minha vida e da tua vida. E eu olho e vejo por fora, eu vejo a imagem, mas o Senhor, Ele disse o quê? Eu não olho como você olha, eu não vejo como você vê, eu olho o coração, é de dentro para fora, isso é intimidade. Então, se posicione em oração, na presença desse Deus vivo, e Ele venha falar mais e mais com a tua vida, amém? Se posicione em oração, se coloque de pé.